Sexta-feira, 24ª semana do Tempo Comum, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres, que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana, e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas é uma peculiaridade literária de São Lucas. A gente encontra isso tanto no Evangelho quanto nos Atos dos Apóstolos, que é de sua autoria também. A gente encontra alguns momentos em que Lucas ele vai narrando a história, vai narrando os eventos, aí ele para, toma um fôlego e faz um sumário. Faz um pequeno sumáriozinho, dando ali uma resumida do que está acontecendo, às vezes trazendo uma informação para o leitor entender melhor o que está acontecendo, né? Então talvez nesse momento aqui da leitura, quem está lendo o Evangelho se questione, né? Poxa, mas Jesus está andando aí com esses 12 machos aí para cima e para baixo, 13 homens andando para lá e para cá. Como é que esse povo vive? Como é que esse povo come? Como é que esse povo sobrevive? Quem está financiando essa obra? O que está acontecendo, né? E São Lucas faz um breve sumário e coloca ali algumas patrocinadoras, né? Algumas patronas ali da evangelização, do apostolado de Jesus, né? As mulheres que têm ali os recursos financeiros, provavelmente dos maridos, né? Da família, elas ajudam nessa obra de Jesus, né? Mas é interessante a nota que o evangelista coloca no começo, né? Não são pessoas que viram Jesus assim, falaram, nossa, que legal, aquele rabino ali, vou começar a devolver meu dízimo para ele, né? Não, foram pessoas que Jesus de alguma forma atingiu a história delas, né? E atingiu a história e transformou. Maria Madalena, da qual foram tirados 7 demônios, né? Maria Madalena, a gente tem uma dificuldade de identificá-la ali nos evangelhos, porque as cenas que nós a enxergamos realmente são as cenas da crucifixão, as cenas da ressurreição. Mas como a gente tem uma série de personagens do evangelho que se chamam Maria, então fica aí uma dificuldade. Às vezes alguns tentam criar identificações entre elas. Maria, irmã de Lázaro, Maria, mulher de Cleofas, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, e tem algum aí que é todas, e aquela mulher que foi quase apedrejada era essa Maria Madalena. Então pense em uma confusão, né, de personagens, né? Mas o que nós sabemos de Maria Madalena? Bom, ela estava lá na ressurreição, ela estava lá aos pés da cruz, e ela está aqui nesse texto dizendo como que foi a relação dela com Jesus para ela se tornar uma discípula tão próxima e tão devota. Jesus tirou 7 demônios dela, né? 7 é o número da completude, então a mulher tinha capeta pra caramba, então assim, era algo que a afligia de maneira avassaladora, né? Jesus de alguma forma tocou na história dela, mudou a história dela. Então é interessante notar que Jesus mudou a vida de muita gente no Evangelho. Mas não foram todos que parece que quiseram estar próximos, que quiseram corresponder com generosidade, né? Se a gente for pegar ali os grandes milagres de Jesus, né? Onde que estavam os beneficiários daqueles milagres? Por exemplo, a cena da crucifixão. Então, ali aos pés da cruz, ouvimos essa semana na missa de Nossa Senhora das Dores, estavam Maria, mãe de Jesus, Madalena, Maria, mulher de Cleofas, e o discípulo amado. Então, onde que estava Jairo? Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Onde que estava Zaqueu? Depois de toda aquela conversa, um homem influente, dinheiro, vou devolver o que eu roubei até 4 vezes, vou restituir tudo para todo mundo. Onde que estavam os 5.000 que foram alimentados no deserto com a multiplicação dos pães? Onde que estava o centurião que teve o servo que foi curado, né? Será que esse centurião não poderia ter feito ali uma intervenção política e tentado alguma coisa? Eu não sei. Eu sei que Jesus passou na vida de muita gente, mudou a vida de muita gente, mas não foi muita gente que esteve com ele, caminhou com ele e pagou o preço de estar com ele, né? Então essas mulheres do evangelho de hoje pagaram o preço. Elas caminharam com ele, estiveram com ele, ajudaram ele. E temos essa Maria Madalena que
estava aos pés da cruz com ele, né? Então estejamos atentos hoje às graças que Deus tem feito na nossa vida, né? Aos cuidados que Ele tem feito por nós. E nos questionemos, poxa vida, mas será que Deus não fez tudo isso por mim e esperava mais de mim, né? Então, sei, sou um empresário, tenho uma empresa, tenho funcionários. Os funcionários trabalham para mim, os funcionários estão me ajudando a ter mais dinheiro, a ter bens melhores, a enriquecer, não sei como é que está aí sua vida financeira. E como que você tem tratado esses funcionários, né? Você tem pagado para eles aquilo que é o mínimo possível pela lei, né? A CLT te diz que você não pode pagar menos que um salário mínimo, então você está pagando o salário mínimo, tá ótimo. E se eles reclamarem, eles vão embora, tem uma fila de gente passando fome na porta querendo entrar e trabalhar para mim, então... Será se Deus não me capacitou com tanto para eu poder ajudar outros um pouquinho mais, ser um pouquinho mais generoso, né? Talvez ser um pouquinho mais cuidadoso aqui na distribuição das coisas. Não é uma visão marxista e comunista de que vamos dividir tudo igual e todo mundo vai ser feliz. Não é isso, mas a uns foi dado uma capacidade maior. A uns foi dado um poder de gerenciar, de ver uma visão mais ampla, né? Será que Deus não espera mais de mim? Será que Deus não gostaria que eu pudesse ser mais, né? Então façamos aí o nosso exame de consciência, né? Com a passagem de Deus pela minha história, né? E a mudança que Ele gerou em mim. Como que eu tenho correspondido com essa grande graça que Ele deixou em mim, né? Tudo aquilo que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Então estejamos atentos para sermos generosos na retribuição de Cristo, em tudo aquilo que generosamente Ele derramou sobre nós. E Ele não se deixa vencer em generosidade. Você não vai conseguir ser mais generoso do que Ele, mas sejamos tanto quanto nos seja possível. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.